Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para continuarmos a nossa incrível playlist Viver é Morrer, Morrer é Viver, Viver é Morrer, Viver é Morrer, Morrer é Viver, Morrer é Viver. Muito legal essa playlist. Eu aprendo junto com vocês, porque eu estou lendo esse livro junto com vocês. Não é uma literatura que eu utilizaria, uma vez que eu já tive aulas disso o suficiente. Muitas iniciações dentro de práticas que lidam com a questão do apego, do ego, cortar o ego. Quem realmente é budista sabe o que eu estou falando. Quem não é, eu recomendo que inicie a sua jornada o quanto antes, porque a vida é curta, o tempo é curto e nós tudo vai morrer. Vamos pro saco! Eu tenho uma lama aqui no Brasil que ela fala exatamente isso. A vida é muito curta e a gente perde muito tempo com Instagram, Facebook, com muita coisa que é idiota. Veja, é muito interessante porque eu tenho diversos estudos que eu realizo na vida. Eu terminei minha graduação, minha pós-graduação na área da saúde, o que me possibilita cada vez mais poder ajudá-los e tratar as suas enfermidades. E foi um período que eu parei para estudar. Foi sensacional? Foi. Eu lembro que quando eu terminei a pós, na verdade eu nem senti que eu terminei a pós. Eu entrei para fazer, achando que ia ter mais aulas, né? E aí eu olhei e falei, ué, cadê as aulas? Não tem mais? Entrei em contato com o centro universitário e falei, ué, cadê as aulas? A pessoa olhou para mim e falou, cara, você antecipou 6 meses, você foi tão rápido nos estudos que a gente te formou antes do tempo. É mesmo? É. Sabe, a vida é muito curta e se você jogar fora o tempo que você tem, você vai estar postergando tudo aquilo que você consegue fazer. A maior briga hoje que eu tenho é conseguir acordar cada vez mais cedo para poder tocar o meu dia e fazer tudo aquilo que eu quero. Porém, hoje é um pouco difícil por causa da dieta, por causa dos treinos que eu faço pesado de musculação, que me deixam um pouco mais fraco e um pouco mais cansado, até mentalmente. Então, com a dieta, eu acabei tendo um pouco mais de, vamos dizer assim, é uma espécie de um cansaço, ok? Você fica sem carboidrato e tudo mais, o que me ajudou a perder 17 quilos até o dia que eu estou gravando esse vídeo. Eventualmente, no dia de publicação desse conteúdo, eu devo ter perdido muito mais, tá? Mas cansa, então o cansaço físico é um pouco maior. Mas eu recomendo que vocês façam esse esforço. Eu lembro que eu estava assistindo um canal de guitarra, eu adoro o canal de música, que é o que eu mais assisto no YouTube, tá? E tinha um rapaz que estava falando sobre a evolução dele, ele é um norueguês. E ele estava falando, demonstrando isso em vídeo, falando, cara, eu acordava às 5 horas da manhã para estudar música e depois eu ia para o trabalho, voltava e continuava estudando. Eu fiz a mesma coisa. Na época que eu estava fazendo faculdade, eu levantava 4, 5 horas da manhã e estudava música até o horário de ir para aula. Então, às vezes eu fazia 13 horas de estudo de música diariamente, ok? Mas na época eu estava estudando composição e regência, estava estudando regência de coral, eu estava fazendo estudos de violino também, o que me tomava 4 horas por dia o violino, enquanto a guitarra me levava 8, 9 horas em média. Então, assim, se você não corre atrás, se você não tenta colocar o seu tempo num cronograma, você vai ver que você vai jogar muita coisa fora da sua vida. Não faça isso, corra atrás, é sério mesmo, tá? A gente tem uma vida muito curta e se a gente não for atrás dos nossos sonhos, das nossas vontades, você vai ser uma pessoa mais frustrada ainda e mais raivosa sobre a sua existência. Mas vamos continuar a nossa incrível playlist, que é o Viver ou Morrer, Morrer é Viver, publicado junto aos vídeos de sábado, que geralmente cai a playlist Transforme-se e que também está inserido dentro desse conceito, né? Como tomar refúgio de forma simples. Comece colocando um texto budista. Eu não vou falar os textos que aqui ele coloca, porque são somente de praticantes budistas, tá? Então você vai pegar os textos que você recebe dentro do budismo. Quando você entra no templo budista, você tem um material interno que é utilizado. Alguns mantêm a tradição, que são livros impressos. Outros já utilizam alguma coisa mais digital.
tá? Porque as pessoas costumam usar tablets e eles até falam que, beleza, por mais que você tenha um consumo de energia que afeta a natureza, né? Mas você vai ter um consumo menor de papel. Em outros templos, eles continuam com a mesma tradição, que é um material impresso por meio de uma editora interna deles, tá? Então você vai lá e pega o material que você recebeu, o que é necessário para que você faça aquela prática budista. Então se você tiver alguns objetos que geralmente eles utilizam, então você vai lá e coloca sobre a mesa. Então tem uma instrução específica de como criar um altar budista, tá? Então tem vários objetos muito bonitinhos que você utiliza, que faz parte da sua mente, para acalmar a sua mente, para exercitar certas práticas. Eu tenho até uns textos que demonstram como é que isso é feito, mas agora eu não vou fazer. Se desejar, então, você tem algumas posturas que você pode fazer, que geralmente são as prostrações que são ensinadas. As prostrações são muito importantes porque elas ajudam você a acessar o seu orgulho. Veja, isso é sensacional dentro do budismo e a gente só vai aprender quando a gente realmente corre atrás do material para ler e estudar. Muitas pessoas não respeitam parentes, não respeitam instrutores, não respeitam os seus professores. No Japão, por exemplo, eles têm honrarias com relação aos seus mestres, que são seus professores. Professores, então, você está lá na escola, o professor entrou, você automaticamente se curva a ele. E em alguns tablados, claro, quando você chega na escola, o tablado do professor ele chega até a ser mais alto. Nos Estados Unidos tem isso. Por quê? Porque é respeito. Respeito àquele que sabe mais que você. Respeito àquele que tem mais tempo de vida que você, que traz mais histórias que você. O respeito aos seus antepassados, aqueles que carregam a sua tradição, tá? Nós aqui no Brasil, nós cagamos para isso. Os professores entram em sala, a molecada vai lá e chega até ofender, humilhar, bater no professor, ameaçar o professor de morte, o que a gente já viu na internet, tá? Não existe o respeito à família, não existe o respeito àquilo que é a sua tradição. A molecada hoje, infelizmente, não mantém essa tradição tão bonita das honrarias. E no budismo, nós fazemos prostrações a todos aqueles professores que foram nossos lamas, seja nessa ou em vidas passadas, ou aqueles que realmente hoje nos ensinam. Por isso que é legal colocar a foto de certos professores espirituais perto de nós, porque nós sempre vamos lembrar deles como aqueles que foram um exemplo, uma motivação para que a gente pudesse começar a nossa jornada a sair das impressões erradas da vida para reconhecer as impressões corretas sobre a existência. Então há necessidade sempre de se honrar a tradição que é passada. Então ele fala, você pode fazer prostrações, você pode se ajoelhar, você pode fazer certas orações a esses nossos antepassados, os antepassados dentro dessas comunidades budistas. Caso se ajoelhar dessa maneira seja uma afronta à cultura em que você foi criado, não, é o ego do indivíduo que ele foi criado. Ou se simplesmente não quiser fazê-lo, você não precisa. Eu ajoelho e eu faço prostrações. Eu cheguei a fazer 100.000 prostrações para honrar um grande professor espiritual. 100.000. Se desejar fazer um ritual mais elaborado, você pode oferecer flores, incenso, oferenda de aroma, que nós chamamos, né? Mais uma vez, essas oferendas são inteiramente opcionais. Pense e diga em voz alta. Eu me rendo à verdade de que todas as coisas compostas são impermanentes, esse é meu corpo e ele vai morrer. Todas as emoções são sofrimento, todas as minhas emoções estão mescladas com esperança e medo e, portanto, não são confiáveis. Todos os fenômenos são desprovidos de natureza inerente existente. Tudo que eu penso, que estou vendo, é projeção da minha mente e não como as coisas são verdade. E eu me rendo a essa verdade, que é conhecida como Dharma. E me rendo àquele que expôs a essa verdade, que foi o Buda. E eu me rendo ao sistema que adota as leis dessa verdade, a comunidade que é a Sangha. Então vamos entender. O budismo, como eu falei, ele parte do princípio de que toda energia, todos os nossos sofrimentos e todas as nossas enfermidades são projeções da nossa mente. Isso foi dito no vídeo passado.
A nossa mente é o que cria, que julga, que dá valor. Presta atenção nisso. Nós temos 5 consciências no corpo. Da onde, tio Spook? Tato, olfato, paladar, entre outras. São nossas consciências sensoriais. Você vê, você toca, você sente, você escuta. Ok? Beleza. A 6ª consciência, ela é interpretativa. Então ela vai fazer noção de valor. Você coloca um copo de água na sua frente. Automaticamente sua mente diz, estarei eu com sede? Você fala, sim, estou. Então vou beber. Quando você toca no copo, a sua mente vai dizer, está gelada ou está em temperatura normal? Ela faz o julgamento de valor para que você crie apreço. Se ela estiver gelada, você vai falar, não quero tomar, quero esperar que ela entre numa temperatura normal. Ou não. Quando você coloca na boca, você vai perceber se ela tem o pH necessário para você. Existe diferença de águas? Existe. Águas com menos sódio, mais sódio. Quando você toma, você percebe essa diferença. Então, quem vai fazer o juízo de valor é a sua mente, que vai interpretar o que está acontecendo. O seu corpo, ele não vai fazer um juízo de valor, ele vai falar, estou com sede, estou desidratado, preciso de água. Qualquer água ele vai tomar para restabelecer as condições do seu corpo. A sua mente é que cria valor, a sua mente é que vai discernir o que é bom, o que é ruim, mediante ao que uma sociedade te impõe ou aquilo que você considera melhor a você. Ah, eu não tomo essa água, eu só tomo água Dom Perignon, sei lá o nome das águas. Mas você que cria valor. Ah, eu não uso essa calça, eu só uso calça de tal marca. Você é que dá o valor, é a sua mente que julga. E é exatamente esse julgamento que você faz, que é um julgamento que não é verdade, porque não é como as coisas são. A calça, por si só, qual a função da calça? Te proteger do frio ou de ambientes perigosos. Por exemplo, você pode estar entrando numa selva, você vai precisar ter uma calça para se proteger dos espinhos das plantas para que elas não cortem a sua pele, ou dos animais peçonhentos que eventualmente eles podem agir sobre você. Se você usar calça, qualquer tipo de calça, a ideia é te proteger. E não necessariamente você vai querer uma calça de moda. Quem dá o valor da calça de uma moda é a sua mente. Mediante ao quê? A uma sociedade, uma imposição de uma sociedade, ou simplesmente o seu ego, o seu orgulho em querer ter algo que sobressaia-se aos seus olhos, aos seus valores e claramente ao valor que o próximo dá. Porque o próximo, infelizmente, o valor dele é te julgar pela roupa que você está vestindo e não pelo seu caráter. O caráter, ele fica sempre em segundo plano. Primeiro vai ser o carro que você tem, quanto dinheiro você tem no banco e que roupa que você está vestindo. Então é assim. Caso sinta-se mais seguro com a fórmula do refúgio tradicional, recite o verso que mais lhe agradar ou todos eles como queira. Aí tem, obviamente, o texto que eu utilizo aqui para as minhas práticas, tá? Ele homenageia o Buda, o professor, ele homenageia o Dharma, que é o protetor, e homenageia a Sangha, que é a comunidade. Todos os 3, continuamente, ofereço as minhas homenagens, ok? E ele toma refúgio, então, na consciência búdica, ele toma refúgio no Dharma, que são os ensinamentos e os preceitos do Buda, que é a consciência, não uma pessoa, e ele toma refúgio, então, na comunidade budista, que é o conjunto de pessoas que perfazem, então, os ensinamentos budistas. No Buda, no Dharma e na Sangha, eu tomo refúgio até alcançar a iluminação, ou seja, a percepção real e contínua de tudo aquilo que age sobre o indivíduo, ou eu, dentro do samsara, que são todos os elementos de uma comunidade, uma sociedade, um mundo. Então você abre a janela, tudo aquilo é o samsara. Tudo que você está vendo são as relações causais de ação e reação. Até você atingir, obviamente, o estado pleno de entendimento, de percepção, por meio do mérito de praticar a generosidade e assim por diante. Possa eu alcançar o estado búdico para beneficiar todos os seres. Aí entra a diferença, claramente, do budismo para o cristianismo. O cristianismo ele parte do princípio de que toda vez que Jesus ele era atacado, ele dava outra face.
Porém, os praticantes do cristianismo, eles não entenderam o que é dar a outra face. E a grande maioria, ele prega o que é visto nos textos de Davi. Mate meus inimigos, destrua meus inimigos, escravize-os, que era o que Davi escrevia em seus textos. Ou seja, você está tratando então de um Deus que era destruidor, que era vingativo, que era ruim, que era perverso, um Deus assassino, um Deus que matava as pessoas. Veja, o que torna uma pessoa seu inimigo ou não? Será que nós voltamos à questão da mente? Nós criamos inimigos. Nós criamos inimigos. Ai, aquela mina não gosta de mim. Por quê? Porque ela olha feio pra mim. Ela é minha inimiga. Veja, uma coisa interessante do budismo, o budismo ele não vai criar inimigos, ele interpreta a própria natureza do indivíduo. O indivíduo, ele é dual. Nós acreditamos que o ser humano, ele é bom e ruim pela sua própria natureza. Mas o que precifica o que é ruim? Uma sociedade, o ambiente em que ele está inserido, as leis e normas e condutas e moralidades de um ambiente. Aquilo que vai ser colocado para ele dizendo, você não pode matar o próximo, você não pode roubar, você não pode estuprar, você não pode fazer coisas erradas, você não pode matar animais. Mas o ser humano, ele sempre acha uma brecha para trafegar entre o que ele acha que realmente deveria ser as leis, ou o que é o certo e errado sobre a ótica dele. Então ele faz o seu julgamento de valor mediante a mente dele. Ele cria uma verdade baseado numa lei que ele não reconhece e não aceita. Esse é um problema. Então quem predetermina inimigos é uma mente doentia, pois entende-se que as reações elas são de uma natureza humana, as reações mediante ação e reação. Se você faz algo de ruim para uma pessoa, essa pessoa ela tem duas opções, ou ela devolve o de ruim, ou ela simplesmente ignora o que você fez, reconhecendo a sua própria natureza, entendendo, o ser humano é assim. Ele vai fazer o que ele acha que é correto. Ele fez o que ele acha que é correto, cabe à minha mente julgar se o que ele fez é errado ou não. Eu trabalho com práticas integrativas complementares e, obviamente, crianças, adolescentes e pessoas que não possuem o devido conhecimento sobre o que nós fazemos, fazem juízo de valor. Eu tenho 4.000 vídeos no canal explicando muita coisa legal sobre a clarividência, a habilidade da clarividência, e ensinando muitas coisas para as pessoas. Mas as pessoas não querem assistir, então fazem o seu julgamento de valor por meio de uma régua medíocre. A mente dessas pessoas prefere deturpar os ensinamentos ao invés de entender, conhecer e falar, ok, ele está respaldado. Eu tenho um respaldo dentro da lei, eu tenho respaldo junto ao Ministério Público, eu tenho respaldo dentro do Ministério da Saúde, eu estou de acordo com todas as portarias que foram criadas dentro das práticas integrativas complementares, bem como eu tenho graduação e pós-graduação certificado na área. Eu segui as leis de uma sociedade para poder fazer o que eu faço. Mas mentes doentias, que fazem seu juízo de valor, vêm e me colocam como uma pessoa errada. Entende? A precificação é de uma mente doentia que não consegue ver a verdade ou reconhecer que uma pessoa está fazendo algo de acordo com as leis colocadas pelo seu país e que ele então torna-se respaldado legalmente. Nesse caso, Buda, ele beneficia todos os seres. De acordo com o que eu fiz buscando respaldo legal, eu estou beneficiando todos os seres mediante os serviços que nós colocamos aqui disponível. Outros não buscam beneficiar todos os seres, eles buscam simplesmente beneficiar o seu próprio ego, a sua própria existência e tudo aquilo que gera somente o eu deles e o benefício ao seu próprio ego, à sua própria existência. Ok? Até que a essência da iluminação seja alcançada, busco refúgio nos Budas, também tomo refúgio no Dharma e também nas hostes de Bodhisattvas. Aqueles que eram pessoas, não são deuses. Bodhisattvas são aqueles que atingiram um estado de percepção e iluminação e foram reconhecidos por isso. Ok? A grande maioria dos Bodhisattvas eles vieram da Índia e depois, obviamente, de outras tradições. Bom, para quem preferir a tradição de Taiwan, não conheço a de Taiwan, vamos ver. De agora até o fim da minha vida,
tomo refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. Eu tomo refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. Ok. Na China, eu retorno ao Buda, nele confio, com o compromisso de que todos os seres vivos compreendam profundamente o grande caminho e façam surgir a mente Bodhi. Eu retorno ao Dharma e nele confio, com o compromisso de que todos os seres vivos ingressem profundamente no tesouro do Sutra e de que sua sabedoria seja tão vasta quanto o oceano. Ai, que bonito! Eu retorno à Sangha e nele confio, com o compromisso de que todos os seres vivos formem uma grande assembleia em harmonia com um todo. E eu tomo refúgio no Buda para não cair no reino dos seres dos infernos. Tá vendo? Os chineses acreditam nisso. Eu tomo refúgio no Dharma para não cair no reino dos fantasmas famintos. E eu tomo refúgio na Sangha para não cair no reino dos animais. Bom, quem é inscrito do canal e realmente segue, sabe o que eu vou falar. Dentro dos reinos dos não virtuosos, existe o reino dos animais, dos espíritos famintos e dos infernos. É uma alegoria. De novo, né? O cristianismo ele gosta muito de colocar isso como uma verdade absoluta, achando que tem um inferno. Não existe. O que existe são alegorias, são arquétipos, são uma mitologia criada. Mas o budismo ele foi além, ele construiu um enredo baseado na sua mente. Como assim? Existem duas divisões, o reino dos virtuosos e não virtuosos. O reino dos virtuosos são aqueles considerados capazes de poder criar, mudar, originar, dar vida, dar forma, construir, que são os homens, ok? Nós temos a possibilidade de ação e reação ao longo de toda a nossa existência. Nós podemos criar, dar vida, construir, ir até a lua, voltar. Criamos possibilidades. Então nós temos uma virtude, a virtude de poder transformar o mundo. Só que, obviamente, para o lado bom e para o lado ruim, de novo, criando um valor mediante a isso, uma vez que nós temos guerras, destruição e morte. Dentro, obviamente, do reino dos virtuosos, nós temos dois outros reinos. Além do reino dos seres humanos, nós temos o reino dos deuses e semideuses. Olá, tio, falei, tem Deus no budismo. Não, você que não entendeu. O problema está em você, na sua régua pífia de fazer juízo de valor. O reino dos semideuses e deuses, na verdade, é o mesmo reino dos seres humanos, só que as condições mentais que são colocadas, elas são diferentes. Quando falamos do reino dos seres humanos, nós predeterminamos que o pecado, entre aspas, ou seja, uma não virtude que está inserida dentro desse reino virtuoso, seria o apego. Nós temos apego às coisas, o ego, o eu se perfaz. Dentro do hinduísmo, por exemplo, existem escolas de meditação em que não conseguem evoluir completamente ou atingir a iluminação por causa de uma âncora chamada o ego ou o apego. Mas que apego seria esse, tio Spook? O apego à vida. A única coisa que faria eles atingirem a iluminação plena seria se desfazer do próprio corpo físico. Porque o corpo físico é o que ancora no planeta. Sendo assim, o que predetermina então o reino dos seres humanos, dos deuses e semideuses? Os deuses são aqueles que estão apegados à sua vaidade, o seu corpo, a sua beleza, a forma como a vida lhes beneficiou, dando dinheiro, riqueza, possibilidades, é a vaidade. E o reino dos semideuses é o reino que vai sempre criar inveja aos deuses, ou seja, são aqueles que querem ter o que o Deus tem. O reino dos deuses tem. Eu quero ter o seu dinheiro, eu quero ter o seu carro, eu queria ter essa mulher, eu queria ter esse homem, eu queria ter esse corpo. É o reino dos invejosos. Por que eles foram criados? Porque fazem parte da natureza mais primitiva do próprio ser humano. A ignorância se perfazendo entre a questão da vaidade, do apego, da inveja. Sendo assim, nós temos um lado contrário, que é o reino dos não virtuosos. São aqueles que não conseguem interagir dessa maneira como os homens conseguiriam. Que tipo de reino? O reino dos animais. Os animais, eles têm somente uma mera percepção da sua existência.
Eles não têm conhecimento, não têm sabedoria, eles não têm inteligência, então eles perfazem o reino da ignorância. Esse reino da ignorância não é burrice, não confunda, não seja burro. A ignorância é não conhecer, não saber, desconhecer ou não ter a habilidade e capacidade para tal. Quando isso acontece, a consciência ela é encaminhada para fazer parte do reino dos animais. Só que existem dois outros reinos nesse caso. Quando a gente fala então dos reinos dos infernos, são o reino daqueles que estão ardendo ou queimando dentro dos erros da sua própria consciência. Por exemplo, a raiva. A raiva é um fenômeno que cega o indivíduo, faz ele completamente agir pelo seu impulso, pelo seu instinto, por uma necessidade às vezes de sobrevivência. E ele mata, ele age de uma maneira animalesca. O impulso animal da raiva é assustador. Ele é capaz de matar de uma maneira brutal, sem fazer menção a valores. Ele não para, ele não pensa, ele simplesmente age. E isso é um inferno que vai consumi-lo. A raiva é um fogo interno que destrói o indivíduo. Por isso que chama-se Reino dos Infernos, porque existem, infelizmente, vamos dizer assim, certos fenômenos psicológicos que vão agir sobre o indivíduo e vão perpetuar sobre ele, trazendo essas naturezas mais animalescas. O reino, por exemplo, dos fantasmas famintos, o que é muito interessante e reflete dentro do hinduísmo e do budismo. Os fantasmas famintos, então, eles são consciências de pessoas que faleceram e que estão presas ao apego da matéria. São os ditos obsessores, mas refletindo dentro de um conceito budista e hinduísta. Ou seja, são simplesmente consciências de pessoas que faleceram e que não conseguem reconhecer a sua morte por ainda estarem presos à matéria, à necessidade de comer, de beber, de ter, de interagir, de existir. E isso é visto no Oriente por muitos templos que foram erguidos para oferendas a tais consciências. Na Tailândia, por exemplo, existem estátuas para os espíritos famintos, para que eles entendam o que eles são, para que eles possam ser encaminhados. No Oriente, em cada lugar existe isso, tá? Basta estudar e pesquisar, tá? É muito legal. Eu tomo refúgio no Buda do Dharma e na Sangha, até alcançar a iluminação, pelo mérito que acumulei e praticar a generosidade e os demais perfeições, possa eu alcançar a iluminação para beneficiar todos os seres migrantes. Possa o país ter paz e as revoltas armadas ser debeladas. Possa o vento e a chuva ser temperados para que os seres usufruam do bem-estar e a tranquilidade. Possa esta Assembleia bem disciplinada desejar conquistar um avanço vantajoso. Possam todos atravessar os 10 níveis de Bodhisattva sem dificuldade. Os seres vivos são infinitos, faço o voto de salvá-los. As aflições são infindáveis e faço votos de extirpá-las. As portas do Dharma são ilimitadas, que é a porta dos conhecimentos, da sabedoria, da inteligência que foi passada. Faço o voto de estudá-las. O caminho do Buda é insuperável, então eu faço votos de obtê-lo. Possam, nesse mérito e virtude, retribuir as 4 bondades acima. Muito legal, assim, tem muita coisa boa. Tem a versão japonesa, tem a versão em Pali, tem vários textos aqui. E tem até a imagem de um dos sutras aqui, para vocês terem uma ideia de como alguns materiais eles são feitos. Tá? Muito legal isso. Esse é o famoso Sutra do Templo Chushonji, que eu não conheço porque não faz parte da minha tradição, mas muito bom. A gente vai fazer então a pausa e daqui a pouco a gente volta para o voto de Bodhisattva. Esse voto é complicado. Não é um voto que qualquer pessoa pode fazer, tá? Tem pessoas que levam esse voto para casa e estudam durante anos para ter certeza do que querem. É sério. Bom, a gente vai fazer essa pausa agora, daqui a pouco a gente volta então. Muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que, por meio de técnicas complementares, a gente complemente a medicina e não substitua.
Complementamos junto a problemas físicos, emocionais, mentais, e aí entramos no critério das análises de casa e as limpezas de casas. Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vai obter todas as devidas informações sobre como tudo é feito e os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou espírita, eu não sou médium, eu não sou um paranormal, eu não sou pai de santo, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, Seja Membro e o Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Só você clicar em qualquer um desses links, você vai ser levado a uma abinha e aí você pode fazer a doação que você quiser ou puder, que nos ajude muito. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. E como eu sempre falei no final da playlist, transforme-se. Namastê, meus nobres e queridos gafanhotos.